Juntos no Enem. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu, professor Célio Silva, professor de língua inglesa. Hoje nós, através dessas estratégias de leitura que nós estamos vendo esse ano, né, para o Enem, então o que nós vamos ver hoje? A gente vai revisitar algumas das questões que nós já vimos antes, certo? Só que dessa vez com outro olhar, um olhar mais específico para uma questão que vocês vão estudar ou já devem ter estudado em outra disciplina, que é a disciplina de língua portuguesa. Professor, mas por que isso? Porque é o seguinte, os conteúdos, melhor dizendo, as questões de língua inglesa que estão ali na prova, elas estão ali não é apenas de graça, né, vamos assim dizer. Os elaboradores, né, as pessoas que são contratadas para elaborar aquelas questões, né, elas pensam, né, elas tiram um tempo, né, para saber qual questão elas vão elaborar, o que eles vão pedir ali. E como é língua inglesa, né, então é necessário você ter atenção, primeiro, como nós já falamos antes, o enunciado. Por que no enunciado? Porque como está dizendo aqui, ó, como falado em aula anterior, é no enunciado, né, que encontramos informações específicas para que possamos buscar no texto o que se pede. Vocês lembram que na aula anterior, quando nós vimos a estratégia scanning, né, a estratégia de escaneamento, a gente viu que é no enunciado que a gente vai encontrar o que ele está pedindo, certo? Uma palavra específica, um termo específico, certo? Ele vai te dar aquela informação que você, obrigatoriamente, é claro, você deve lembrar de ter estudado, certo? E o que? E é também no enunciado, como vocês podem ver aqui, que veremos nessa aula hoje o que vamos estudar. O que? E muitos desses enunciados já nos dão dica para onde devemos olhar. Percebam que essas três últimas palavras, onde devemos olhar, pode sim se referir ao que você vai procurar exatamente, né? Fazer o escaneamento, procurar especificamente no texto aquilo que está sendo pedido no enunciado, mas também representa o quê? Onde devemos olhar, ou seja, o assunto que você deve lembrar de ter estudado, certo? Nesse caso aqui, como eu disse, que assunto mais específico é esse que eu estou me referindo? São os gêneros textuais, certo? O que são gêneros textuais? Você já deve ter parado para pensar, com certeza você também já estudou ou vai estudar novamente, né? Que existem vários tipos de textos, certo? Vamos ler aqui esse conceito aqui, ó. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto, certo? Vamos parar um pouquinho aqui. São o quê? Eles são textos, né? Podem ser eles, né, escritos, né, em sua maioria eles são escritos, né? E eles têm características em relação a um contexto. Que contexto é esse? Pode ser vários tipos de contexto. Sala de aula, trabalho, família, uma sala de bate-papo, né? Através da internet, certo? Uma conversa entre amigos, certo? Então, assim, dependendo do contexto, né, e do assunto que está acontecendo ali, né, é necessário um gênero textual. Ah, professor, eu tenho que obrigatoriamente parar agora para pensar o que eu vou falar dentro lá daquele contexto. Em situações informais, não, né? Você fala e pronto, certo? Continuando aqui. O gênero textual é identificado com base no objetivo, certo? Na função e no contexto do texto, certo? São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Professor, eu ainda não entendi essa questão do contexto. Quando eu digo o contexto, eu não estou falando apenas o contexto social, né? Como eu disse, né? Trabalho, escola, família, né? Você está indo para a praia com os seus amigos. Eu também estou falando, como diz aqui, depende do objetivo. Qual é o objetivo? O que você quer, certo? Exemplo, você está ali conversando com seu amigo pelo aplicativo, né,
de conversa, né? Aquilo ali é um contexto. Ele segue características específicas daquele contexto. Ter palavras escritas, imagens, não é? Tem outro, em algum determinado momento, né, na sala de aula, o professor ele pede para que vocês elaborem uma timeline, né? O que é uma timeline? Aquela linha do tempo de contextos históricos, né? O que aconteceu nesses últimos 5 anos da sua vida, né? As coisas mais importantes que você lembra. Ou seja, quando você elabora aquele trabalho, né, que é escrito, qual é o objetivo dele? Mostrar o que aconteceu de mais importante na sua vida durante aquele tempo. Então, quando você produz aquilo ali é um contexto específico, certo? Para, então, que você perceba que aquela construção daquele trabalho, ele tem as características específicas para ser de acordo com o que o seu professor lhe pediu. Então, isso também é um contexto. Então, isso que você trabalhou é também conhecido como um gênero textual. E cada gênero textual ele tem seu nome, certo? Então, nos gêneros textuais, temos aqui alguns tipos de gêneros textuais. Vocês vão ver aqui e alguns deles vocês vão saber, claro, como é que eles funcionam. Temos aqui uma pequena lista, né? Existem mais, certo? E essa lista aqui representa o quê? Vamos chamar de o contexto, né? Então, o contexto faz com que o gênero textual receba aquele nome, certo? Temos aqui contos de fadas, né? Temos as características específicas de contos de fadas, né? São seres inanimados, são seres fantasiosos, né? A gente vê isso muito em desenhos, né? Que são apresentados em televisão, pela internet, então a gente vê isso. Fábula, né, que tem uma relação também com contos de fadas. Lenda, charge, né, já chamando a sua atenção, o Enem, ele trabalha muito com charge, certo? Muita charge, certo? Então lembrem disso. Romance, contos, piadas, né, vocês, né, que tem ali, que gostam muito de acompanhar esse pessoal que faz comédia, né, pela internet, né, eles fazem piada, fazem. Então, aquilo que eles estão contando naquele momento é conhecido como um gênero textual, piada. Continuando, temos cartoon. Cartoon também, gente, é uma coisa que é pedida, é trabalhado muito no Enem. Então, mantenham isso em mente. Charge e cartoon, né? Certo? Diário, autobiografia e muitos outros aqui que, como vocês estão vendo, certo? Professor, tem mais? Tem. Certo? Dependendo da situação e da forma como a sociedade ela vai trabalhando nos meios de comunicação ou a forma como as coisas, né, vão evoluir, né, devido à tecnologia e outros fatores, então sim, existe a possibilidade de surgirem novos gêneros textuais, certo? Então vamos aqui começar com essa prova do Enem de 2021, certo? A gente não vai ler o texto, certo? Mas a gente pode fazer aquilo que eu disse já nas aulas anteriores. Vamos fazer aqui uma análise, certo? Só que dessa vez a gente vai acrescentar a questão da análise e pensar, né, agora no gênero textual que está sendo trabalhado aqui. Vocês estão vendo que a estrutura dessa questão aqui, no caso do texto dessa questão aqui, o texto ele não se apresenta, né, com aquelas características tradicionais que vemos de um texto, né? Quais, professor? Qual? O texto ele não tem o parágrafo, né? Aquele primeiro espaço, né, dado na primeira linha. Você não tem isso. Então você já sabe que você deve atentar a isso. Outra, ele aparece em forma de quê? Parece uma música, né? Parece uma lista, né? Por quê? Porque você lembra e você percebe que quando você pega, né, a letra de uma música, então ela vai vir assim, ela vai vir naquele formato específico, certo? Com algumas linhas com mais palavras, outras linhas com menos palavras, né? Com a repetição de palavras às vezes, não é? Então é isso aí. Então quando você prestou atenção nisso, então aí você vai ao enunciado, que é como nós vimos no início. Mas presta sua atenção aqui, ó, nesse enunciado.
Ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual para evidenciar. Perceberam aí que nesse enunciado nós temos o nome de um gênero textual, certo? E no próprio enunciado ele já está dizendo o quê? Que o autor desse gênero usou agora de um outro gênero, certo? Para que ele pudesse, né, elaborar esse texto dele aqui, certo? Então o que acontece aqui? Isso é comum, né, dependendo do objetivo que você queira, né, ou do objetivo do autor, ele mesclar, ele juntar, né, ele fazer essa união, certo, de dois gêneros, certo? Como ele fez aqui, ele juntou o gênero poema, né, o gênero textual poema. Ah, o que é um poema? Temos aqui, ó, professor, o que é um poema? Temos aqui, ó, é um gênero textual em forma de redação, perceba que está entre parênteses, né? Não necessariamente ele precisa estar em forma de redação, certo? Geralmente escrita em versos e estrofes, certo? Sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. Então, ó, qual seria então esse outro gênero trabalhado aqui, certo? Qual seria esse outro gênero fora o poema que o autor usou para dar vida a esse aqui? Então, aí sim, você vai para a parte de que você precisa atentar a detalhes, certo? Palavras, né? Outra forma como o texto se apresenta, para que você possa perceber qual é esse outro gênero que ele está usando aqui, certo? Então vamos lá. Temos aqui, ó, as opções, certo? Letra A riqueza da mistura cultural. Então você faz aquela ligação. O enunciado está falando sobre o processo de formação da Inglaterra, certo? Então será que no processo de formação, né, lá no passado, a formação da Inglaterra, né, a riqueza dessa mistura cultural com outros povos foi importante? Não sei. Então o que a questão quer saber é o que ele quer evidenciar aqui. Temos novamente as opções. A riqueza da mistura cultural. B, um legado de origem geográfica. C, um impacto da natureza histórica. D, um problema de estratificação social. E letra E, a questão da intolerância linguística, certo? Então vamos lá. Então, como o enunciado já está dizendo, é um poema com outro gênero textual. Ou seja, o autor juntou dois gêneros, certo, textuais, para mostrar o quê? Para mostrar seria o quê? A gente vai dar logo a resposta para que vocês entendam o que eu vou dizer. Então, ó, é a letra A riqueza da mistura cultural. Por quê? Ao passo que você vai prestando mais atenção nisso, ele usou o gênero textual poema com o gênero textual receita, certo? Uma receita de algum alimento, né? Para você criar um alimento, né, cozinhar um bolo, né, fazer uma salada de frutas e tal, você pega uma receita. Então aquela receita, né, receita já é o nome do gênero textual. Vou repetir, gênero receita, certo? Então é isso que o autor ele está fazendo aqui. Ele criou um poema, certo? E no poema, né, ele usou de artifício esse outro gênero textual, certo? Que foi a receita, certo? Percebam que existe palavras aqui que comprovam isso, que é o quê? Ó, temos aqui, lá na frente, se você prestar mais atenção, temos a palavra ingredients, certo? Temos ali a palavra ingredients, ou seja, ingredientes. Então, assim, o único texto que até onde você percebe, de acordo com essa formatação, com a forma como ele aparece, certo? É um texto de receita, certo? É o gênero textual receita. Estão entendendo? Então é isso aí. Aqui ele fez uso disso. Vamos para o próximo. Enem de 2020, certo? Temos aqui, ó, o quê? Um outro texto, esse aqui é menor, certo? Mas que ele também segue aquela mesma característica, certo? Qual característica, né? Ele não tem o parágrafo, né? Que eles passam no início do texto.
Você tem aqui como se fossem, vamos chamar de 3 parágrafos, né? Temos um aqui com 2 linhas, temos um espaçamento, espaço, temos a terceira parte, a segunda parte, perdão, e a terceira parte. Então isso aqui é, mais uma vez, o quê? Outro poema, certo? Outro poema. Então vale salientar o quê? Como eu já falei antes, existe muito a repetição de gêneros, certo? Nas provas do Enem. Poema é um deles, certo? A gente vai ver também charges, certo? Cartoons, certo? Então, eles trabalham muito isso daí. Por quê? Porque eles estão ali com um propósito, certo? Existe uma certeza muito grande de que o autor daquela questão, né, o profissional que elaborou aquela questão, ele escolheu aquele gênero, certo? Aquele texto com aquelas características com um objetivo. Então, quando você presta atenção nisso, isso facilita muito também na hora de você responder. Então, vamos lá, ó. Enem de 2020, o enunciado diz, no poema, tá vendo que no enunciado ele já mostra para você, isso é um gênero textual, poema, certo? Repetindo, no poema temos o nome do autor, né, Robert Frost, as palavras fault e blame revelam por parte do eu lírico uma. Então aqui aí eu já mais uma vez repito e puxo para o que eu falei em uma aula anterior. No enunciado, além de você ter o que nós estamos vendo hoje, a questão do gênero textual, mais uma vez ele está mandando você olhar agora 2 palavras específicas lá no texto, certo? Que é a técnica que eu falei antes, scanning, certo? Escaneamento, ok? Então temos aqui as opções. Letra A, culpa por não poder cuidar do pássaro, certo? Então, se você já entende o que significa essas 2 palavras, certo? Então você já chega a uma resposta, certo? Sem nem precisar ler o texto todo. Letra B, atitude errada por querer matar o pássaro. Letra C, necessidade de entender o silêncio do pássaro. Letra D, sensibilização com relação à natureza do pássaro. Ou letra E, irritação quanto à persistência do canto do pássaro, certo? Então, qual seria essa opção correta, né? Vamos voltar então para a letra A, culpa por não poder cuidar do pássaro. Por quê? As 2 palavras fault e blame, certo? Pela pronúncia da primeira, fault, parece com o que nós vimos em uma outra aula, palavra cognata, que é o que? Aquela palavra que parece. Então a pronúncia fault, falta, né? Uma falta, alguém que leva a falta, né? E blame, traduzindo, é culpa, certo? Alguém que pratica uma falta acaba sendo culpado, né? Pela aquela falta. Então letra A é a resposta correta, ok? Dando sequência aqui, temos então agora outro gênero. A gente já viu isso aqui, né, em uma aula anterior também. Só que a gente viu isso através de uma outra análise. Vamos agora ver essa aqui através dessa análise de gênero textual, certo? Que gênero textual é esse? Que gênero é esse? No enunciado, como eu já disse, ele já está dizendo que gênero é esse. Temos aqui, ó, nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão. A interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de. Temos aqui, ó, vamos dizer, 4 elementos que você deve prestar atenção, né, nessa questão aqui, para gênero textual. O nome de 2 gêneros, né? Primeiro, o nome de um gênero que ele já inicia falando, pôster, né? Aí você pensa, qual é o objetivo de um pôster? Você pensa, o que é um pôster? Você já viu um pôster? Já. Né, são imagens grandes, ela tem uma certa função de ser visível a uma certa distância. Então, por isso que se você prestar atenção, essa imagem, né, ela obrigatoriamente, quem fez a prova, né, dessa questão aí, viu e vai lembrar que essa imagem ela estava ela estava nitidamente bem grande, ela tinha ela cobria uma boa parte ali da prova. Então, pôster é isso, esse gênero textual ele tem essa característica, o objetivo de quê? De ser visível, certo? De, ó, estou aqui, me vejam, tá? A segunda é o outro gênero que ele está trabalhando aqui, que é o quê? Campanha.
Qual é a função de uma campanha? Que é o que nós vamos ver aqui para essa questão, certo? Que diz o que aqui, ó? Os textos de campanha comunitária são aqueles utilizados com o intuito de esclarecer e atentar os interlocutores de uma comunidade sobre determinado assunto. Ou seja, é chamar a sua atenção para algo que está acontecendo. Então, se você lembra dessa aula aqui anterior, você já sabe do que esse texto está falando. Então, eu quero que vocês prestem atenção agora o quê? O que eu falei no início dessa aula. Essa mescla, essa junção, certo? De dois gêneros textuais. Pôster e campanha, certo? Há outras duas informações, né? Que é o quê? Elementos usados, né, nas características desses gêneros textuais. Temos aqui elementos verbais. O que é o elemento verbal? É o que está escrito, certo? É aquilo que pode ser falado. E o elemento não verbal, que são as imagens. Então, reavaliando essa imagem, você vê 4 pessoas de etnias diferentes, vestidos de formas diferentes, certo? E eles estão segurando outras imagens de povos, né, que possivelmente, né, representariam ou não essa etnia deles. Como a gente já viu essa questão, então a gente já sabe que é o quê? Que é mais uma vez a letra A, né? Eu acho que, sem querer, eu peguei algumas questões que é a mesma resposta, né? É a mesma opção. Então a gente já sabe que essa aqui é o quê? Estereotipar povos de certas culturas, certo? Então quero que vocês atentem a isso. Que essa questão foi colocada lá, né, com um objetivo também, de que você fique atento a essa questão do gênero textual. E se o enunciado fala isso, né, se tem no enunciado, isso aqui é um poema, isso aqui é um pôster, isso aqui é uma campanha, então você deve atentar a essa informação, que é uma informação específica e importante. Certo? Próximo. Temos esse aqui, ó, que é um cartoon, certo? Professor, o que é um cartoon? A gente vai ver já já o que é isso. De acordo com essa imagem aqui, temos aqui, ó, um casal caminhando pela rua, certo? Nós vimos também já essa questão, certo? Então, se você lembra, então você já sabe qual é a resposta. Então, é um cartoon. Qual é a função de um cartoon, certo? Desculpa, no enunciado temos aqui a presença de at odds with. Lembram disso? Em desacordo com, né? Algo que está em desacordo com outra coisa, certo? Então, essa sentença na fala da personagem do cartoon revela o quê? Então, a gente já sabe que é o quê? É a letra B, dificuldades de conciliar diferentes anseios, né? A mulher, que é quem a gente está falando, ela tem dificuldade em manter 2 objetivos juntos, certo? Sim, professor, mas o que isso tem a ver com o cartoon? Então, quando você entende que isso aí é um cartoon, né? Então, você já sabe o quê? Ó, que o cartoon é o quê? É um gênero jornalístico, certo? Ou seja, qual é a característica? Por que ele é um gênero jornalístico? Se você tem o hábito de ler jornal pela internet ou o jornal impresso, você vai encontrar aqueles trechos, certo? Que tem uma imagem, que tem que obrigatoriamente ou não, certo? Você tenha um trecho de uma imagem e essa função ali, né? Essa característica, desculpa, ele estar no texto jornalístico já torna isso como uma característica para o cartoon. É um gênero jornalístico, ou seja, ele está ligado com o jornalístico, certo? Ele é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico, que critica, satiriza, ou seja, é uma crítica, né? Possivelmente ela está fazendo, essa mulher, ela está fazendo algum tipo de crítica, possivelmente ela está satirizando, ou então, como diz aqui, expõe-se situações por meio de grafismo e humor, ou seja, através de imagem, certo? E continuando, abrange hoje praticamente todos os veículos de informação. Tá vendo aqui que ele está dizendo que todos os veículos de informação, certo? Seja ele pela internet, seja ele pela televisão, certo? Seja ele impresso, e diz aqui, jornais, revistas e a internet. Então a função do cartoon é esse, é satirizar através de humor, certo? Certo? Então vamos lá. Esse aqui vocês também já viram. Já viram? Com certeza, eu tenho certeza que vocês já viram esse aqui. Só que qual é o gênero textual aqui que está acontecendo aqui?
mais uma vez, é o cartoon, certo? É o cartoon. No próprio enunciado, ele já está dizendo, tá vendo? Como eu disse, é o cartoon, beleza? Na questão anterior, essa que nós acabamos de ver, a gente não viu isso, certo? A gente não vê no enunciado, né, daquela questão a palavra cartoon, certo? Então é por isso que você tem que estar atento. Mas melhor ainda, quando no enunciado tem essa informação, que é como diz aqui, ó, no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Então, ó, se mais uma vez repito, se você já tem no enunciado a informação do gênero textual, as coisas ficam mais fáceis e mais claras. Então, agora que você já sabe o que é um cartoon, que é um texto, é um gênero jornalístico que tem a função de satirizar, criticar alguma situação, então você já sabe que é o quê? Né? Que, como a gente já viu essa questão anterior, é a opção da letra D, desconhecer como usar um livro impresso, que é uma crítica à sociedade atual, né? Os jovens de hoje, né? Ou até mesmo as pessoas que passam muito tempo, que estão tão adaptadas, acostumadas a viver no mundo tecnológico, né? Que elas acabam esquecendo de fazer coisas simples, né? De saber trabalhar, de fazer, de saber lidar com certas coisas simples, né? Como simplesmente abrir um livro, certo? Próxima questão. Temos aqui, ó, um texto, né? Esse textozinho aqui, já de antemão você já vê que ele não tem aquelas características visuais de um poema, né? Você está vendo que não tem imagem, então não é cartoon, não é charge, certo? Então vamos lá. Então vamos ao enunciado. Melhor dizendo, perdão, vamos logo dizendo aqui o que é esse gênero, que é o gênero notícia, noticiário ou mesmo um texto jornalístico, certo? Isso também acontece. Percebam que eu estou pegando questões do Enem. Então, existe essa possibilidade de você, quando você fizer essa questão, certo? Essa questão esse próximo Enem, você vai ter algum gênero jornalístico lá. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas qual é a função então de um gênero jornalístico? Que é o que diz aí, ó. É um gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal informar, certo? Eu quero saber de uma informação sobre o que está acontecendo hoje lá na Europa. Você vai aonde? Você vai num site de um jornal, certo? Você procura noticiários, certo? Para saber, para se informar. Então, como diz aqui, o objetivo principal é informar. Então, nesse texto aqui, dessa questão, por ser um gênero jornalístico, você já sabe que está informando alguma coisa, né, sobre Honduras, né? No título, você está tendo essa informação, que é algo que aconteceu ou acontece em Honduras. Nesse caso aqui, pela segunda informação que você tem na data, né, que já está aqui, que é 15 de fevereiro de 2012, é alguma coisa que aconteceu em Honduras em 2012, ok? Continuando aqui no conceito. Para tanto, trata-se de um texto informativo, né? Geralmente sem ter teor opinativo, ou seja, todo mundo já sabe, ou se você não sabe, está sabendo agora, que um gênero jornalístico ele não tem obrigação de ser opinativo, né? O jornalista ou a jornalista, a pessoa que está dando aquela informação, ela não pode dar a opinião dela, simplesmente ela tem que dizer o que está acontecendo, certo? Além disso, apresenta um acontecimento real, ou seja, está acontecendo isso é verdade, certo? Cuja linguagem é clara e formal. Então, por mais que o texto aqui possa parecer muito difícil, né? Então, se você prestar atenção, é possível até mesmo você ter uma compreensão dele, né? Ele, procurando ali palavras parecidas com português, né? Procurar encontrar palavras que você já conhece, certo? Então, continuando aqui nesse mesmo texto, que é do Enem de 2013, o enunciado diz o seguinte, ó. Os noticiários destacam acontecimentos diários, como foi dito, né, no conceito, né? É informar uma realidade. Então, os noticiários destacam acontecimentos diários, certo? Que são veiculados em jornal impresso, rádio, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é A. Você já tem até mais uma vez a letra A
como resposta, né? Que é a ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. Então, gente, é isso. Mais uma vez, o enunciado ele está ali chamando a atenção para o quê? Ó, além de você prestar atenção em possíveis palavras que o enunciado quer saber, o próprio enunciado ele já está dizendo para você, ó, isso aqui é um gênero tal, isso aqui é um gênero, né, jornalístico, e assim vai. Tá ok? Continuando. E esse aqui, o que será que é isso? Certo? Se você olhar no título dele, você tem o quê? Ó? A última palavra do título, inspection, inspeção, né? Inspeção. Para quem tem o hábito de viajar, sabe que a palavra bagagem, olha só, bagagem, né? Outro cognato, né? Bagagem, ou seja, bagagem, né? A sua mala de viagem, né? E a primeira palavra, notice, né? Que é uma nota. Ou seja, é uma nota de quê? É uma nota de inspeção de bagagem. Então, que gênero é esse aqui? Hein? Que gênero é esse aqui? É um aviso, certo? Então, quando foi feita essa questão aqui, a pessoa pensou o quê? Possivelmente nessa questão. Eu vou usar esse aviso aqui, né, para elaborar essa questão e vou chamar a atenção, vou tentar chamar a atenção do aluno para que ele atente a esse gênero aqui. Gênero aviso, que é diferente do bilhete, como diz aqui, né? Por que, professor? Porque o bilhete, ele é informal, né? Aquele bilhetezinho que você escreve, sabe? Numa folha de papel, caderno, né? E você prega na porta da geladeira, na sala de aula, né? Manda ali o seu bilhete para o seu colega de classe. É diferente, isso aqui é um aviso. Então, diferente do bilhete, que é de cunho mais pessoal, né? Geralmente destinado à comunicação entre duas pessoas, esse gênero, o aviso, de cunho mais geral e impessoal. Ou seja, isso aqui foi colocado em alguma área, né? Possivelmente de rodoviária, aeroporto, né? Algum lugar onde tem essa constante passagem de bagagens, né? Então, diz o quê? Utilizamos esse gênero para transmitir uma informação. Esse gênero destina-se a muitas pessoas, certo? Vocês que têm, quando vocês vão para a escola, tem lá o quadro de quê? É o quadro de bilhete? Não, é o quadro de avisos. Ou seja, todos aqueles avisos ali, né? Naquele momento que eles estão ali, eles assumem o gênero textual aviso. Ah, professor, mas eu já vi pôster ali, já vi campanha. Pode ser, mas como eu disse, né? Naquele momento ali, ele está mesclando, né? Ele está juntando esses gêneros aí, certo? Então, nessa questão aqui, ó, do Enem de 2015, vamos lá. As instituições públicas fazem uso de avisos, mais uma vez o enunciado, lhe chamando a atenção para o gênero, certo? As instituições públicas fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com o cidadão, certo? Esse aviso voltado a passageiros tem o objetivo de... Vamos lá. Letra A. Solicitar que as malas sejam apresentadas para inspeção. B. Notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos. C. Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. D. Dar instruções de como arrumar malas de forma a evitar inspeções. Ou letra E. Apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. Então, mais uma vez, por incrível que pareça, aqui é a letra A. Solicitar que as malas sejam apresentadas para a inspeção, certo? Então, vamos lá. Notem o que aqui? Que no enunciado, de acordo com o conceito que nós vimos, o enunciado ele já está dando aquela informação que nós vimos no conceito, certo? Que é o quê? A função daquele gênero. E isso também pode acontecer, né? Já tivemos provas de Enem que o enunciado ele está literalmente dizendo, ó, esse gênero tal tem a função disso, né? De orientar, de informar ou de avisar, que é o caso desse aqui, ó. Vou ler novamente o enunciado e preste atenção que o próprio enunciado, ele diz, é gênero tal, né? Que é o aviso, e ele diz, o aviso é para isso. Olha só, as instituições públicas fazem uso de avisos, tá vendo aí? Como instrumento de comunicação com o cidadão. Aqui
ele já está dizendo, o aviso é para se comunicar com alguém, certo? E ele diz lá na frente, esse aviso voltado a passageiros, ou seja, há um público grande. A gente viu que no conceito o aviso, ele tem o cunho de se comunicar com várias pessoas. Então aqui, ó, só pelo fato da palavra passageiros estar no plural, você está vendo. O gênero aviso tem essa função aqui, certo? Vamos dar continuidade. Temos aqui em gênero textual, esse aqui nós já vimos, certo? Nós já vimos isso aqui também na aula passada. Praticamente em todas as outras a gente já viu. Possivelmente a gente também vai ver ela em futuras aulas. Lembram disso aqui? Lembram, né? Então, olha só. Que gênero é esse aqui? O conceito diz o seguinte, ó. É uma comunicação científica, certo? Que tem o objetivo de demonstrar as informações e dados mais relevantes da pesquisa científica, certo? O sucesso da apresentação depende muito do layout que o banner... Peraí, professor, banner? O pôster, certo? Ele deve despertar a atenção do público e dos avaliadores. Lembram do pôster? Certo? Lembram do pôster? É isso. Percebam que quem fez essa aqui, ou quem pegou, né, na prova que teve essa questão aqui, foi uma imagem que já chamou a atenção, que é o quê? Que é um pôster. O pôster, uma das características que eu já falei que é o quê? Ele tem que chamar a atenção, ou seja, ele tem que ter um certo tamanho, certo? Uma certa imagem que chama a sua atenção, certo? Então, se vocês lembram desse aqui, o que acontece? Na prova do Enem de 2020, o enunciado faz referência a essas características, né? Que ele diz o quê? Os recursos usados nesse pôster, ou seja, que recurso é esse? As próprias características do pôster, né? Ele tem que ser visual, né? Ele tem que ser visto, certo? Ele precisa ter certas dimensões para que possa ser percebido logo, certo? E o que mais ele diz aqui? Esse pôster de divulgação de uma campanha, certo? E lembrando, como a gente já viu antes, a campanha é o quê? É um gênero textual que tem o objetivo de chamar a atenção para algo que está acontecendo, certo? Para informar também. Então vamos lá. De uma campanha leva o leitor a refletir sobre a necessidade de. Então, como a gente já viu isso aqui, então o fato de você já reconhecer esse gênero textual aqui facilita também bastante. Vamos novamente às opções. Ó, letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher, né? Rever o desempenho da mulher no trabalho. C, questionar a sobrecarga de atribuições da mulher. Letra D, analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher. Ou letra E, censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. Certo? Então, nesse pôster aqui, qual é a reflexão que o autor dessa questão quer nos trazer? Hein? Como a gente já viu essa questão aqui, a gente já vai eliminar o quê? Letra B, a gente ignora ela, né? A gente ignora a letra C, né, que é questionar a sobrecarga. Ignora a letra D, né, que é analisar. Será mesmo? Lembram lá daquelas características que eu disse para prestar atenção? Que nessa parte, nessa tarja branca que está censurando a mulher, é uma tarja de pesquisa, né? É aquele espaço de pesquisa, né? Vamos para a letra E, censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. A gente já viu que também não é essa daí, certo? Então, ou é a letra A ou é a letra D. Será que é a letra A, criticar o tipo de tratamento dado à mulher, ou analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher? Hein? A gente já viu isso aí. Me lembre aí, qual é essa questão? Qual é a resposta correta? Então aqui no caso a gente viu mais uma vez que é a letra A, que é criticar o tipo de tratamento dado à mulher. O pôster mostra isso, né? Que é o quê? Ele está chamando a atenção a um tratamento, né, dado à mulher ainda nos dias de hoje, certo? Temos aqui, finalizando já aqui a nossa aula, temos aqui mais algumas, né, exemplos de gêneros textuais, certo? Temos aqui enciclopédia, entrevista, conferência. Conferência, sabe, às vezes quando você está lá trabalhando, né, em um escritório e tal, e você vai fazer uma conferência com o seu chefe que está trabalhando em outra cidade.
Aquele momento ali é uma conferência, então é um gênero textual. Temos aqui embaixo reportagem, livros didáticos, resenha, e assim vai, uma série de outras situações que precisam de características específicas, né, de comunicação, e aquela situação, né, tem um nome? Tem. Então aquilo ali é um gênero textual. Certo, pessoal? Lembrando, professor, existem mais ainda? Existem. Certo? Depende muito do contexto, da situação e do objetivo. E possivelmente ainda podem até surgir novos gêneros textuais de acordo com como a sociedade vai se desenvolvendo. Certo? Então fiquem atentos a isso. Os gêneros textuais são muito trabalhados também. Eles estão ali de propósito para que você atente a eles. Certo? Então, thank you. Agradeço a todos e sucesso. Juntos no Enem.